aqui, a ceia mais raiz. Fique feliz. Eu acho que essa é a terceira vez que eu estou pregando aqui. Amém. Muita honra. O pastor Giovanni me convidou. E eu ver vocês louvando a Deus, ver o irmão ministrando, eu penso, como é possível se não for pelo Espírito Santo? Como temos a mesma fé? Eu vim de Recife e lá a gente faz as mesmas coisas. A gente tem a mesma esperança. Eu estou aqui há 17 anos em Anápolis. Não tenho saudade do Recife. Acho que eu nasci para viver aqui. Minha esposa, Michele, conheci em Abadiânia. Estamos casados há 13 anos. Temos uma filha chamada Adassa, vai fazer 11 anos em novembro. E a minha esposa está com 8 semanas e meia de gravidez. Meu irmão é aquele irmão varão bonito ali, sentado no último banco. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a carta de Paulo aos Efésios. Fiquei feliz quando eu vi o Leandro aqui, né, Leandro? Que já falou de mim. Olha, tem um pastor que prega lá na empresa Embalo. E eu acho que ele fez uma boa propaganda de mim aqui, o Leandro. Eu estive aqui no dia 6 de junho, pregando na carta de Pedro para os irmãos, do ano passado. E agora estamos na carta aos Efésios, capítulo 5 da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo disse para a gente no verso 1. Será que os irmãos ficaram em pé? Vamos ficar todos em pé e lermos juntos, então. Nós vamos ler o verso 1 e depois vamos pular para o verso 18, 19, 20 e 21. Ok? Vamos ler o verso 1, 18 a 21. Vamos todos juntos? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Que o Espírito aplique a palavra em nossos corações. Sede imitador de Deus. Quanta pretensão. Eu posso imitar a Deus. Eu queria que você sublinhasse, se pudesse, quem tiver com a caneta, a palavra, o verbo sujeitando-vos. Sublinhe se você puder, porque esta é a palavra que Deus separou para falar conosco esta noite. Sujeição. A palavra de Deus irá falar conosco esta noite. A palavra mais central e mais revolucionária da vida cristã. Toda a prática da vida cristã deságua nesta palavra. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Você quer ser praticante da palavra, como Jesus falou? Não seja apenas ouvinte, mas praticante. E Tiago também fala isso. Você quer ser praticante? Então preste muita atenção nesta palavra, em nome de Jesus. Todo o reino de Deus e tudo que Deus projetou funciona em torno desta palavra. Se não, veja, o Filho de Deus se sujeita ao Pai. O Pai sujeita todas as coisas ao seu Filho. Poder, trono, soberania, tudo foi colocado debaixo da sua autoridade. As mulheres se sujeitam aos maridos, mas os maridos se sujeitam às mulheres, morrendo por elas. As mulheres se sujeitam obedecendo, como obedecem a Cristo, e os maridos morrendo como Cristo morreu por sua igreja. Os filhos se sujeitam aos pais obedecendo, mas os pais se sujeitam aos filhos, cumprindo o seu papel de pai, suprindo, amando, protegendo, respeitando sobre tudo. Nós nos sujeitamos às autoridades. Vamos votar hoje como uma prova disso.
autoridades foram constituídas por Deus. Nós nos sujeitamos uns aos outros como membros do mesmo corpo. E logo em seguida, logo mais, vamos participar, celebrar este corpo. Tá, pastor, mas onde todo este ciclo de sujeição mútua, pelo que eu entendi, onde tudo isso termina? Termina no fim, como em 1 Coríntios capítulo 15, 24. Então virá o fim, quando o filho entregar o reino ao seu pai. E aí no verso 28 desse mesmo capítulo, Paulo completa: quando porém o fim chegar, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que é o pai, a quem todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Aleluia! Este é o fim, ao fim da nossa vida, a finalidade. Deus tudo em todos. O nosso fim é refletir a glória insondável desse Deus, é desfrutar, é crescer, é conhecer essa glória. O nosso fim é gozá-lo pelos séculos dos séculos, Deus sendo tudo em todos, em cada membro do corpo. Louvado seja o Senhor. Tudo segue esse fluxo, cada um com o seu papel, a sua função. O mundo, o universo, tudo segue a ordem como foi ordenado, projetado. Por exemplo, não haveria o segundo dia da criação se não houvesse o primeiro. O segundo está sujeito ao primeiro. Não existiria plantas sem o sol, haja luz. Não existiria animais sem as plantas. Animais estão sujeitos às plantas nesse sentido. Não existiria o homem sem o jardim. O jardim está sujeito ao homem, mas o homem está sujeito e responsável por cuidar do jardim. Sujeição, aleluia. Então, nessa perspectiva, tudo na vida é uma questão de sujeição, e o texto que você leu comigo não deixa eu desviar desse assunto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tudo que você leu aqui foi sujeição, talvez você não tenha percebido. Inclusive a palavra temor é sujeição pura, porque temor é ter consciência de que você depende de Cristo, como uma criança no peito da sua mãe, de tudo que ela precisa está ali no peito da sua mãe, no calor da sua mãe, no abraço, na voz. Inclusive a voz que ela escuta no útero já é reconhecida do lado de fora, a conexão. Nada no mundo é mais importante para uma criança recém-nascida do que a sua mãe. Isto é temor, isto é dependência, não é medo, é dependência. Eu não quero nada, eu não preciso de nada, tudo que eu quero está em Deus. Isso é temor. Amém? Louvado seja o Senhor. Sujeição é a palavra central. Mas espera aí, pastor, a palavra central não seria amor? Por isso que Paulo diz, irmãos, suportem-se uns aos outros em amor, porque amor é essencialmente uma atitude de sujeição. O Filho se entregou por amor. Deus provou o seu amor entregando o Filho. Sujeição é a palavra mais desafiadora, que nos convida a praticar a sua fé, a fim de que você e eu nos pareçamos com Jesus. É a palavra que nos desafia. E falando em praticar, o pastor Jeremias Pereira, conhecido de muitos aqui, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Quantos conhecem o Jeremias Pereira? Só ali atrás. É pastor lá há 30 anos. Ele tem uma frase que eu ouvi há uns 10 anos atrás, que eu carrego no meu coração. A frase dele é curta, ele diz o seguinte, abre aspas: o que muda na nossa história não é o que sabemos, mas o que decidimos e praticamos. O que muda a nossa história não é o que sabemos, mas o que decidimos e praticamos. Isso é verdade, irmãos. Com crente ou com descrente, ateu, não importa. Mas se você é crente, é claro que você, se for para decidir alguma coisa, você não quer decidir no escuro
ou guiado pela voz da maioria, ou guiado por teus sentimentos. Se for para decidir alguma coisa, eu espero que seja a luz da palavra de Deus aos pés de Cristo. Amém? O que muda a minha vida é o que eu decido e pratico. Louvado seja o Senhor. Independente se você está ou não com vontade de praticar. E via de regra, principalmente os adultos aqui vão saber muito bem disso, as maiores mudanças da nossa vida acontecem quando você decidiu praticar alguma coisa que você não queria, contra a sua vontade. Você estudou sem vontade, você se exercitou sem vontade, você fez uma dieta sem vontade. O que você decidiu e fez trouxe as maiores mudanças, você sabe disso. Normalmente quando você relaxou e entregou para Deus, nesse sentido, entregou e relaxou, foi que vieram os maiores prejuízos. Então é quando somos forçados a lutar, quando a gente vai para cima, e aí a coisa desabrocha, a gente sai da nossa esfera de conforto, experimenta o poder de Deus. Lembra? O poder se aperfeiçoa na fraqueza, na luta. É quando a gente diz: essa luta é minha, foi Deus que me deu, ninguém vai tomar isso aqui de mim, vai fazer isso por mim, me dá esse negócio aqui que é meu, eu vou para cima desse negócio. Então a gente sai da esfera de conforto, como eu disse. Então o que muda a nossa vida é o que a gente decide e pratica. Você será então bem-aventurado se praticar. Essa frase te lembrou algum versículo de Jesus? Bem-aventurados sois se praticardes. Lembra lá de João capítulo 13? Eu peço que os irmãos abram, por favor. João capítulo 13. O sermão de hoje, na verdade, é João capítulo 13, em conexão com o texto de Efésios 5. João capítulo 13 foi ressoado em Efésios 5. Capítulo 13 de João, o Evangelho de João, verso 17. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Jesus falou isso para os seus discípulos durante a ceia. Jesus pega uma toalha, deita água na bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Agora pense o escândalo que seria se você estivesse lá. Somente um escravo lavaria os pés de alguém. Somente um escravo. Jesus, na cabeça daqueles homens, está prestes a ser coroado rei. Ele está lavando os pés. Mas Jesus quer chocar os seus discípulos, então ele dramatiza. Ele não prega um sermão, ele não prega uma parábola, ele dramatiza para fixar isso na alma daqueles homens. Faz uma dramatização. E depois de lavar os pés, ele pergunta no verso 12, veja aí no verso 12 do capítulo 13 de João: vocês compreendem o que eu fiz? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para você, meu irmão. Você veio para a igreja para ouvir Jesus fazendo essa pergunta. A gente precisa entender, e é por isso que ele nos explica no verso 13 de João 13. Veja comigo, por favor, verso 13 de João 13 até o verso 17. Verso 13 diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vocês façam também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Praticar o que, pastor? Que coisa? Lavar pé, como a igreja católica faz. Nós não estamos criticando o lava-pé da igreja católica, é um gesto lindo, mas não é disso que Jesus está falando aqui. Até os católicos sabem disso. Também Jesus não está nos ensinando, como os crentes gostam de falar, de um projeto de poder. Você quer crescer? Então comece humilde, lavando os pés, varrendo a igreja. Quem sabe depois você fica diácono, aí depois você é presbítero, depois você é pastor, depois você manda na igreja. É um projeto diabólico de poder que falam para a gente. Se você quer crescer, comece por baixo, até você está mandando em tudo. Esse foi o projeto de Lúcifer.
As empresas têm os seus motivos de pensar assim. Você tem que começar embaixo mesmo uma empresa, a não ser que você seja muito especialista em alguma coisa. Mas o reino de Deus não é assim. Então, pastor, o que é que Jesus está nos ensinando? Quem joga a luz para a gente é Lucas e Marcos. Eles nos ajudam a entender. Veja, Lucas 22 e Marcos 9 mostra que antes de Jesus lavar os pés, estava rolando entre os discípulos, para variar, o que é que estava rolando? Uma discussão sobre quem era o maior. Jesus estava prestes, na cabeça dele, a ser ungido rei, então estava discutindo: não, eu sou o primeiro-ministro, não, você é o ministro da agricultura, não, mas eu cheguei antes de você, não, mas eu sou mais velho, não, mas eu converso. Imagine a discussão toda dos discípulos, quem era o maior. Era isso que estava acontecendo. Jesus está dizendo: eu vou ser entregue, eu vou ser maltratado, eu vou ser morto, e ainda por cima um de vocês vai me trair. E eles estão discutindo quem é o maior. O cenário é de apreensão, instabilidade. Está vindo um furacão, o momento vai ser difícil. Vocês estão pensando em cargos políticos, na posição que vão assumir. Vocês não entenderam nada, tardos, nécios. Jesus já tinha dito para eles: o meu reino não é deste mundo. No mundo, os maiorais, os governadores é que dominam, mas entre vocês não será assim. Não pode ser assim. Mas eles não tinham entendido. Aí Marcos 10:35 ainda registra que Tiago e João, para completar, chegam para Jesus e dizem: Senhor, nessa ocasião, permita-me que um se assente à direita e outro se assente à tua esquerda no teu reino. Jesus diz: vocês não sabem o que estão me pedindo. Vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar. Vocês não entendem nada sobre a honra que o Pai tem reservado. E os outros discípulos devem ficar indignados, como o texto mostra. Imagina, você vê Tiago e João pedindo uma coisa dessa, e você diz: não, mas quem tem que sentar na direita sou eu estou há mais tempo com Jesus. Algo assim, irmãos, não é difícil imaginar. E é nesse contexto de disputa que Jesus pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés deles como escravos. Agora você consegue entender a reação de Pedro. De modo algum, Senhor, de modo algum eu vou deixar o Senhor lavar meu pé. Você acha que Pedro estava sendo muito humilde, né? Não, Senhor. A gente está brigando para ver quem é o maior, e o Senhor quer lavar nosso pé, aí não dá. O Senhor vai acabar com a competição da gente, vai nivelar todo mundo por baixo aqui. Como é que eu vou competir agora? Como é que eu vou ter um gostinho de que sou melhor? Observe o que Jesus está fazendo, irmãos. O Senhor está acabando com o nosso jeito adâmico de ser, de ter mérito, controle, superioridade. O Senhor está acabando com a gente. Você não pode fazer isso, Jesus. Lembra de Eclesiastes 4, verso 4? Salomão diz que todo trabalho e toda destreza em obras provém da onde? Provém da inveja do homem contra o seu próximo. Ah, pastor, graças a Deus eu não tenho inveja. Então risque esse versículo da sua Bíblia. Você não precisa dele. Todo trabalho vem da inveja. Inveja no sentido de competição. Eu estou preocupado com a avaliação das pessoas sobre mim. Eu estou preocupado. Eu até brinco: se você quiser que alguém veja uma pregação, fala para ela assim, se a pregação estiver sendo filmada, né? O pastor falou o teu nome lá no púlpito. Duvido que a pessoa não vai lá ver a pregação. Só para saber como é que o pastor me citou. Como é que a gente vai competir, pastor? Jesus, como é que a gente vai se medir? Como é que eu vou me sentir especial, valorizado? Como é que eu vou esfregar na cara do meu irmão que riu de mim? Como é que eu vou cantar que a minha vitória tem sabor de mel? Porque ele riu de mim, eu tenho que agora mostrar para ele, né, pastor? Está percebendo, irmãos, o que é que Jesus faz para tirar isso da gente? Jesus pergunta: vocês compreendem o que eu faço? Ele desmonta essa pirâmide de poder. Quem está embaixo serve, quem está em cima, e os em cima são os top. Não tem essa pirâmide. Ele destrói essa pirâmide. Ele nem inverte, nem mantém, ele destrói. Agora observe, irmão, Jesus não está falando sobre competição esportiva. Se você é um atleta, dê o máximo de si, porque você tem que tirar o primeiro lugar, ok? É a sua função.
Se você está estudando para um concurso público, dê o máximo de si. Jesus não está falando sobre esse tipo de competição. Jesus está falando sobre nós. Entre vocês não existe competição. Eu destruí todo o projeto de poder e de vanglória de vocês. Ninguém está em cima de ninguém. Vocês são servos uns dos outros. Vocês se sujeitam uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. E agora vocês vão aprender a me servir e me imitar por amor. Deixa a recompensa comigo. Sim, cada um vai receber um galardão, mas deixa isso comigo. Quanto a você, esteja preparado para perder e até para morrer por mim. E aí vem Paulo aos Efésios e nos pergunta, parafraseando Paulo: vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Então se sujeitem uns aos outros. Vocês compreendem o que eu fiz? Jesus pergunta. Vocês vão se tornar mais parecidos comigo se fizerem isso. Sujeitem-se uns aos outros. Aí você fala: que bom, pastor, eu vou ser parecido com Jesus, então, o maior homem do mundo. Sim, você vai ser parecido com Jesus. Com o homem que revolucionou a história. Sim, você vai ser parecido com o homem que revolucionou a história. Que legal, pastor. É, muito bom. Mas você também vai ser xingado, odiado, espancado e crucificado. Você compreendeu isso? Você compreendeu essa parte da moeda? Esse lado da moeda? Tá bom assim pra gente? Você quer ser parecido com Jesus? Você quer realmente seguir e imitar a Cristo? Então lembre-se de João 15: o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se guardar as minhas palavras, vão guardar a vossa. Uma irmã lá em Cocalzinho falou assim: eu acho muito bom dizer que sou crente, porque todo mundo me elogia. Eu falei: tem alguma coisa errada aí, porque Paulo diz: todos que querem viver piedosamente sua fé em Cristo serão perseguidos. De repente a gente está sendo aplaudido por ser crente. Tem algo muito errado. Nós não buscamos briga com ninguém, pelo contrário, semeamos a paz, mas vamos ser odiados se pregarmos o evangelho da cruz, porque este evangelho diz que um justo morreu no lugar de injustos. E para quem não sabe, os injustos no caso somos nós. Chama uma pessoa de injusta para você ver se ela vai ser sua amiga. Eu duvido que ela vai ser sua amiga se você explicar realmente o evangelho para ela. Não, você tem que rever isso aí. Eu não sou tão injusto assim. Esse é o evangelho para você. Louvado seja Deus. E no verso 18, ainda de João 15, Jesus disse: se o mundo odiar vocês, saibam que antes ele odiou a mim. Se o mundo odiar vocês, fiquem tranquilos. Ou como João diz nas cartas: não fiquem amedrontados. Antes de odiar vocês, ele se odiar a mim. E aí, vocês compreendem essas coisas? Agora vocês entendem a pergunta de Jesus para os discípulos. Vocês compreendem? Vocês consideram tudo isso? Quando eu lavei os pés de vocês, vocês sabem que serão odiados, vocês sabem que me seguir não é um projeto de sonho e sucesso pessoal. Vocês entenderam isso? Vocês sabem que terão que servir e se sujeitarem e fazer o bem e ainda vão ser odiados por isso. Vocês compreenderam isso? Olha a pergunta de Jesus para a gente. Vocês estão dispostos a abrir mão da competição mundana, dessa disputa toda, para mostrar quem é o maior? Vocês compreenderam isso? Vocês estão dispostos a praticar? E aqui é praticar. O que muda a minha vida é o que eu pratico. Vocês estão dispostos a praticar? Sim, Senhor. Eu quero praticar, Senhor. Mas me dá a tua graça, Senhor. Eu quero praticar. Então, bem-aventurados sois se praticados. Amém? Bem-aventurados sois. Essa palavra de Jesus para nós. Não é bem-aventurado aqueles que se congregam numa igreja presbiteriana. É bem-aventurado quem praticar. Quem estiver disposto a perder. Aí vem Paulo e pergunta para a gente: vocês querem ser imitadores de Deus? Vocês querem praticar esse negócio? Vocês querem colocar em prática isso? Ou vocês querem ficar só discutindo a exegese aqui do texto? Vocês querem praticar esse versículo? Paulo, eu quero imitar Deus, Paulo. Como é que eu faço?
Aí Paulo diz: então eu vou te dar verbos práticos, porque verbo é isso, é a coisa em ação. Ok? Se eu falar para você, você precisa confiar mais em Deus, eu não estou dizendo nada para você, porque confiar é um verbo geral. Paulo não faz isso com a gente. Você precisa se esforçar, também não chega em lugar nenhum. Se esforçar, perdoar, amar mais a Deus, não chega a lugar nenhum. Agora, Paulo não vai fazer isso com a gente, ele vai nos dar verbos práticos, porque bem-aventurados sois se praticardes. Amém? Então vamos ver comigo, por favor. Volte em Efésios, por favor, capítulo 4, e deixe que a palavra de Deus encoraje você, enche o seu coração, e cheios do Espírito. Estamos vendo aqui o primeiro verbo prático de Paulo, está no capítulo 4, verso 25. Antes dele nos dizer para encher do Espírito, a gente tem que entender isso aqui. Capítulo 4, verso 25: fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está vendo? Falar mentira é errado. Paulo não está dizendo deixe de falar mentira, ele está dizendo fale a verdade. Falar a verdade aqui em Efésios é um cinturão que você coloca para ter firmeza na hora de falar com o irmão. Por isso que ele chama vista o cinto da verdade. Falar a verdade é um estilo de comunicação, é falar sem arrodeios, falar sem manipulação, falar sem segundas intenções, é falar olhando nos olhos, papo reto, sem esconder nada, sem manipular. Aí você percebe o desafio do que é falar a verdade. Eu não sou mentiroso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: fale com o seu próximo com a firmeza de um soldado romano quando está numa guerra. É assim que vocês vão falar uns com os outros. Você não quer ser cheio do Espírito? É assim que se é cheio do Espírito. Fale a verdade com transparência, porque somos membros uns dos outros. Você quer conversar com o seu próximo, com o seu marido, com a sua esposa, assim, a partir de hoje? Revisar tudo isso e dizer: eu quero conversar, eu quero falar com verdade com a minha esposa, sem esconder nada. Eu quero conversar com a minha esposa de maneira desarmada agora, com firmeza. Então, bem-aventurados sois se praticardes. Aleluia! Você quer imitar a Deus? Capítulo 4, verso 26, por favor. Deixe a carta falar com você, por favor. Não sou eu que estou falando aqui. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí, ficou irritado com alguém? Alguém pisou no teu carro? E aí, você vai descontar? Pastor, ela tem que aprender a me respeitar, né, pastor? Vou mostrar para quem com quem é que está falando. Eu vou mostrar com quantos paus faz uma canoa. Você vai fazer esse mal para ela aprender a te respeitar. Você sabe que isso não dá certo, mas você vai fazer isso. Você vai mostrar para ela que você tem poder de pisar e machucar também. A palavra de Deus diz: não faça isso, isso não vai acabar bem, e Deus não trata você assim. Imagina se Deus tratasse assim: tomou, levou. Imagina se Deus começasse a tratar você com toda a impaciência que você trata as pessoas, colocando na tua conta, jogando na tua cara. Quem estaria aqui sentado nesse banco? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tira esse negócio do seu coração. Seja imitador de Deus. Você quer imitar a Deus? Verso 28, por favor. Capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir necessitado. Graças a Deus, pastor, eu sou um trabalhador, não roubo não. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Deus, quando fez o mundo, Ele disse: isso é bom. Isso é muito bom quando fez o homem. Nós somos imitadores de Deus, fazemos a mesma coisa. Nosso trabalho não é para pagar conta. Nosso trabalho é para fazer algo bom, como Deus fez o mundo. Isso aqui é bom, está servindo as pessoas. Isso aqui que eu fiz não foi para matar tempo, está glorificando a Deus. Faça com as próprias mãos o que é bom. É assim que se imita a Deus. Deus trabalha e nós também.
onde meu pai trabalha até agora, e eu também. E eu vejo gente falando, até crente, tem que trabalhar, né? A barriga não para de doer. Não é essa a causa que a gente trabalha. Então, se alguém te entupir de comida, você para de trabalhar? Você vai virar um vegetal comendo? Vai morrer de comer? A gente trabalha porque a gente reflete a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Para o mundo, irmãos, isso é cabível. Mas para o Filho de Deus, não. O mundo que tem essas coisas, não trabalhar, né? Pagar as contas, né? Você quer imitar a Deus? Capítulo 4, verso 29 de Efésios, por favor. Deixa Deus falar no seu coração. Capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A gente costuma pegar a primeira frase e dizer, graças a Deus, pastor, não fala palavrão. Você sabia que tem um palavrão do crente, né, irmão? A gente fala mais palavrão do que imagina. Quando a coisa der ruim, a gente fala o quê? Os crentes? Misericórdia, palavrão. Dependendo da intenção que foi, saiu misericórdia, saiu palavrão. Ei, abençoado, palavrão. Usou abençoado para falar palavrão com o irmão. Mas é palavrão gospel. Pode ser, né? Não. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe no original significa palavra que apodrece, palavra que alfineta, palavra que faz mal, que traz mancha. Não saia nada da vossa boca. Nenhuma indireta, nenhuma crítica azeda para provocar, para levantar suspeita. Não saia da vossa boca comentário ácido, torpe. Claro, irmãos, que palavrões não combinam com o crente. Nenhum crente vai usar de palavrão com essa desculpa. Eu descobri que palavra torpe não é palavrão, agora eu vou falar palavrão. Misericórdia, não combina com você. Acabei de falar misericórdia, tá vendo? O desafio é muito maior. E por último, você quer imitar a Deus? Versos 31 e 32, por favor. Capítulo 4, versos 31 e 32. Longe de vocês, toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Você diz, meu Deus, pastor, eu não consigo viver assim. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Enchei-vos do Espírito Santo, por isso que lemos aqui. Ou você acha que seria crente pelas suas próprias forças? Ou você acha que é você que está indo para o céu pelos seus próprios méritos? Enchei-vos. Observe o verbo no plural, enchei-vos. Eu preciso de você para ser cheio. Ele não está dizendo encha-se do Espírito Santo, não. Encham-se, vocês são membros uns dos outros. Vocês precisam uns dos outros para serem cheios. Eu não posso ser cheio se eu estiver brigado com meu irmão. Eu não posso nem participar dessa ceia se eu estiver brigado com meu irmão. Não dá. Para seguir Jesus não dá. Para outra religião dá. Para seguir Jesus não. E cheios do Espírito. Você percebeu que para sermos cheios do Espírito Santo, a questão crucial é a sujeição. Por isso, veja, falando entre vós com salmos. Falar com salmos é se sujeitar. Ah, pastor, o que é falar com salmos? Será que eu falo assim, bom dia, o Senhor é meu pastor? Pode até ser. Se você for um irmão poeta, pode até falar salmos no bom dia. Mas não é isso que Paulo pensou. Quando você lê os salmos, o que os salmos transmitem para você? Encorajamento, esperança, confiança no Senhor. É assim que você vai transmitir para o seu irmão as coisas. Fale entre vocês com salmos. Amém? Falar a verdade é se sujeitar. Não falar a palavra torpe é se sujeitar. Falar palavras que transmitem graça é se sujeitar. Aí o texto diz, como nós lemos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Adivinha? Entoar e louvar quando a coisa está difícil, como Paulo e Silas, com as costas, com os vergões das varas romanas, louvando a Deus à meia-noite, entoando e louvando, o texto diz. Isso é sujeição, irmãos.
vitória vem, é bom louvar? É. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso. Então, nós louvamos, dizemos grandes coisas Ele fez Senhor por nós. É lógico que nós louvamos quando tudo dá certo. Me permita a piada mais uma vez, nós louvamos quando a vitória tem sabor de mel, sim, não tem problema nenhum. Mas o que Paulo está dizendo aqui é sujeição, entoando hinos espirituais. Senão o verso 20 confirma, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, porque dar graças quando as coisas estão certas. Eu sempre lembro da minha esposa, quando a coisa dá certo, oh Pai, obrigado, Paizinho, aleluia. Quando a coisa der errada, estou sujando minha esposa aqui. Irmãos, vou ser sincero, nós paramos num lugar proibido e o guarda veio para mudar. E eu conversei com o guarda disse, não, tudo bem, não vou mudar você não. A minha esposa tem essas coisas, aí quando ela, ai Pai, obrigado Senhor, o Senhor é fiel, dando graças por tudo, é por tudo, até se o guarda mudasse. Louvado seja o Senhor. Para que não fique nenhuma dúvida que é sobre sujeição que Paulo está falando, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tudo na vida é uma questão de sujeição. Sujeição é o que eu e você praticamos pela fé, pelo amor, para a glória de Deus, e isso independe da tua vontade e dos teus sentimentos, é pela fé na palavra, em nome de Jesus. Eu quero aplicar essa palavra em apenas alguns pontos. Os irmãos me dão mais 5 minutos, por favor. Como é que eu posso aplicar mais essa palavra na nossa vida? Em primeiro lugar, não tenha dúvida que é somente dessa forma que eu e você podemos ser cheios do Espírito. Por aí tem muitas promessas de como você pode ser cheio do Espírito. Parece brincadeira, mas na internet ensina 10 passos para ser batizado com o Espírito Santo. E se você segue 10 passos para ser batizado com o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito é um vento, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas se você seguiu 10 passos e conseguiu acionar ele deixou de ser vento e passou a ser ventilador. Você quer um Espírito ventilador? Eu não quero, mas tem muita gente por aí que quer. Não tem outro caminho, mas é sujeitando. Você percebeu que está no plural? Eu preciso de você para ser cheio, nós precisamos uns dos outros. Não é subindo no monte que você vai ser cheio, por favor. Se você sobe no monte para orar, isto é fantástico. Eu tive poucas experiências dessas, mas não pare de fazer isso. Suba no monte e continue buscando a Deus. Vá para um lugar deserto, como Jesus fazia. Seja perseverante, isso é fantástico, oração em lugares solitários. Jamais eu iria criticar um cristão que sobe ao monte para buscar a Deus. Mas eu espero que o seu clamor neste monte seja muito mais do que pedir bênçãos e milagres. Porque bênçãos e milagres Deus dá até para ímpios que blasfemam o seu nome. Mas intimidade e ser cheio do Espírito, Ele só dá para filho. Amém? Que a sua oração seja: ó Senhor, enche-me do teu Espírito, me faz mais parecido com Cristo, mesmo sabendo que eu vou sofrer. Porque essa oração que o Espírito tem aí dentro, você pode saber, a oração que tem dentro de você é essa. Deixa ela sair para você ver se não é essa. Eu quero ser mais de Cristo, como o irmão falou aqui. A ministração louvor. Deixa eu fazer essa pergunta. Você entendeu então que você nunca será cheio do Espírito, a não ser que você viva bem com as pessoas que Jesus colocou do teu lado? Não tem como brigar com a mulher e ser cheio do Espírito. É impossível. Eu garanto para você, pela palavra de Deus, você pode ser cheio de outra coisa. O Espírito não. Você entendeu que se não nos sujeitarmos, se não tratarmos bem, falar bem daquela pessoa que fala mal da gente, ela falou mal, mas eu vou falar bem, eu não vou difamá-la, porque Tiago diz: não faleis mal uns dos outros, para que vocês não sejam juízes tomados de perversos pensamentos. Porque se vocês falarem mal, vocês estão falando mal da lei, e vocês vão ser transgressores. Não falem mal. Você entendeu que se a gente não pagar o mal com o bem, nós nunca seremos cheios do Espírito Santo? Ou você ainda está iludido
com esta cultura gospel, que a cada dia inventam uma moda para a gente ser abençoado, que diz que você precisa fazer alguma coisa para destravar alguma área na sua vida, para destravar uma maldição. Você entendeu pela palavra que o que destrava a vida é obedecer e se sujeitar a Deus. É isso que destrava a nossa vida. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que destrava a nossa vida é isso, irmãos. É sujeição, é pedir perdão. Quando Paulo vai corrigir o escândalo de Corinto, ele reúne na segunda carta, ele diz: reúnam aí, eu com vocês, e perdoem a pessoa que fez o mal, quebrou a maldição. Não fez campanha, não fez oração, não expulsou nada, só reuniu os irmãos e disse: perdoem a pessoa que fez o mal, aceitem ela de volta, acabou a maldição. Houve sujeição, houve perdão. Bem-aventurados os dois praticantes. Por último, se você acredita em teologias de quebra de maldição e cura interior, por favor, eu não estou falando contra isso. Você colheu isso na sua vida, guarde isso aí. Talvez você tenha lido livros sobre batalha espiritual, quebra de maldição, quebra de maldição familiar, essas coisas todas. Não despreze isso. Eu só estou dizendo aqui como pastor que isso é frágil. Pode servir num momento na sua vida, mas é frágil. Mas isso que você leu pode te ajudar a compreender agora melhor esta pregação. Quando a igreja, me perdoe, está em Apocalipse 2,5, ela estava em pecado, Jesus chega para ela e diz: arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Arrependimento. Jesus não disse: vocês precisam ter uma cura interior. A igreja de Éfeso, me perdoe, a igreja de Éfeso, vocês precisam de uma cura interior. Não. Você precisa quebrar alguma maldição, destronar um espírito familiar na sua. Não, nada disso. Arrepende-te e volta. Eu estou contigo. Vai lá, arrepende e volta. Não importa se você caiu 7, 10, 20 vezes, volta. Sujeite-se. Por último, se você quiser, perdoe-me, se Deus quiser que você tenha proeminência na sua empresa, na sua igreja, em qualquer lugar no mundo, você pode ser um artista. Se Deus quiser te dar essa fama, que você apareça, seja uma pessoa destacada, sabe que esta honra virá pelos dons que Deus te deu, pelo teu trabalho, virá de forma natural e jamais porque você fez alguma coisa para ter. Tenha certeza que se Deus te der essa honra, não é para te colocar no palco, todo mundo te aplaudir, não é para isso, mas é para que você seja um José dos teus irmãos e sustente muita gente. Então se prepare, porque se Deus te der honra e proeminência e muito dinheiro e muita capacidade, Ele vai botar muita responsabilidade, um peso de responsabilidade sobre você, para você cuidar de muita gente. Louvado seja Deus. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos uns aos outros. Vamos pedir isso ao Senhor nesta oração que eu peço que seja projetado aqui. Eu pediria que todos nós ficássemos em pé para cantarmos esse cântico. Agora, com tudo que nós entendemos da palavra, podemos cantar exatamente o texto que nós lemos. Enche-me, Espírito, Mais que cheio quer estar. Faça dessa sua oração. Você pode orar de maneira mais clara na sua mente, convicta no seu coração. A última frase desse texto vai dizer: em sujeição uns aos outros, em nome de Jesus. Vamos pedir isso ao Espírito Santo. Espírito,
dos teus vasos posso muito transbordar. Quantos conhecem essa música aqui? Levanta sua mão, por favor. Enche-me, vencedores por Cristo, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Mandar me falar, cada dia com sobriedade, com salvos hinos de amor. Cada dia com gratidão. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, mas cheio quero estar. Eu menor dos teus braços posso muito transbordar. Rodar e viver, cada dia com sobriedade e temor, é isso? Com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, em sujeição uns aos outros, como convém o Senhor. Enche-me, enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Sim, Pai, queremos transbordar todos os dias, porque o Senhor fez o teu Espírito habitar em nós para isso. O Senhor nos deu a tua palavra, o teu Espírito, e muitos irmãos em todo o mundo espalhados, sofrimentos iguais aos nossos se cumprem, toda a irmandade espalhada na face da terra. Ensina-nos cada dia, Pai, a nos sujeitarmos uns aos outros, a nos sujeitar a Ti e a resistir ao diabo, ele fugirá de nós. A darmos graças por tudo, em todo momento. Ensina-nos, Pai, a praticar a Tua palavra. Não queremos ser ouvintes, mas operosos praticantes. E então seremos bem-aventurados em tudo quanto realizar, a Tua palavra diz. Queremos praticar. Obrigado pela Tua paciência sobre nós. O Senhor não desiste de nós. O Senhor nos congrega aqui. O Senhor não permite que o diabo roube nossa fé. O Senhor está sempre nos carregando nos braços, nos atraindo. O Senhor nos ama tanto que nos disciplina, se for preciso, para nos trazer de volta, para que continuemos aprendendo a nos sujeitar, até o dia em que o Senhor será tudo em todos, e a nossa boca se encherá de riso, de alegria, de júbilo, a nossa língua de júbilo. Então em toda a terra se dirá: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por eles, por nós, somos teu povo. Queremos levar o teu vídeo pé, a tua vergonha na cruz. Queremos sair fora do arraial e mostrar ao mundo que o nosso tesouro é Jesus, e que nós nos sujeitamos e amamos e perdoamos, porque Ele nos amou primeiro. Assim como Ele nos perdoou, nós perdoamos, nós nos sujeitamos. Louvado seja o teu nome. Nos trazeres aqui para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus.